John chapter 15, versículo 15 verse 15 through 17. e 16. A palavra do Senhor diz, palavras do Senhor Jesus: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Tome seu assento, queridos, obrigado. You may be seated. Sabe, nós estamos vivendo em dias em que o Senhor está quebrando alguns dos nossos paradigmas religiosos. We're living in days that the Lord is breaking some of our religious ideals. Eu acredito de todo o meu coração que o Senhor vai continuar fazendo tudo quanto Ele encontra espaço para fazer. I believe that the Lord is going to continue to do everything that He finds Falo a isso no place to aspecto do. pessoal. I say that in a personal Deus só aspect. vai continuar mostrando a você, God's only going to keep showing you, trabalhando com você, working with you, te ensinando, teaching à you medida que você der a Ele permissão para as you isso. give Him permission to do so. Deus vai continuar e tem continuado nos instruindo todos os dias. God's going to keep instructing us every E quando day. nós vamos tomar aqui o sentido daquilo que Ele tem feito nesses últimos And dias, when we take the sense of everything that He's done in nós these last conseguimos days, ver um Deus we can see a God que está muito mais interessado naquilo que nós somos e naquilo que nós estamos nos tornando, that's so much more interested in who we are and who we're becoming do que nas coisas que nós estamos produzindo. than in the things that we're necessarily producing. Um Deus que está muito mais importando comigo e com você A God that cares so much more about you do que and nos I nossos resultados. than about our results. Embora nós somos bombardeados com uma cultura de resultados, Even though we're bombarded with the culture onde of você results, vale o dinheiro que você produz, where you're worth the money that you make, onde na empresa em que você trabalha, tecnicamente você tem que prover o seu próprio salário através da sua produção, where in the company that you work, you provide your own paycheck onde based nós on your somos production, compensados pela nossa produtividade. where we're compensated by our E productivity. quando nós tomamos o entendimento da palavra e começamos a servir ao Senhor, And when we take the understanding of the word and start to follow é muito the Lord, normal que sejamos induzidos por essa mentalidade, inclusive dentro do reino de Deus. it's normal for us to be taken by this mindset E eu, in the kingdom. eu não quero aqui complicar a sua cabeça, And I don't want to complicate your mas eu quero head. tentar, com a ajuda do Senhor, compartilhar algo que está no meu coração, para que nós, como igreja, como filhos, possamos trafegar e entrar em uma dimensão ainda maior. But with the help of the Lord, I want to take us into a new dimension. Então nós chegamos na casa de Deus So we get to the house of e the Lord, normalmente and usually nós nos preocupamos em fazer algo we're worried about doing que something venha produzir um resultado, that can produce an effect, e que nós vamos chamar esse resultado ou essa dinâmica de produzir e de ter resultados and that we'll call this dynamic of producing como results a obra que eu faço para Deus, when the work that I do como o for God, serviço que eu ofereço a Ele. as the service that I give to E eu não Him. estou dizendo que isso seja errado, And I'm not saying that that's wrong, mas eu quero talvez apresentar uma perspectiva diferente para que você possa fazer uma avaliação but I want to maybe give you a different perspective for you to e evaluate. possa entender onde talvez o Senhor deseja te levar esse ano. And you can understand where the Lord wants to take you this É muito year. natural que quando nós cumprimos It's tarefas, natural that when we fulfill assignments, quando nós cumprimos uma missão, when we fulfill a mission, quando nós estamos em uma jornada when we're in a journey onde esperamos que vamos dar conta do recado, where
we expect that we're going to handle É muito it all. natural nós gerarmos expectativas It's very natural for us to create sobre expectation o resultado que isso vai produzir. about the result that that's going to have. Deixa eu quebrar em miúdos aqui para te ajudar a Let me entender break it melhor. up for you to understand. Se eu estudei bem uma mensagem, If I studied well my se eu sermon, elaborei bem um esboço, if I elaborated então my é natural notes, que o meu esforço empregado no que eu estou fazendo it's natural that my efforts put into what gere I'm uma doing expectativa will create an no expectation resultado que eu terei coletivo no momento da exposição in do the meu esboço. collective result that I'll have when I expose É my natural sermon. em que quando eu estou no altar do Senhor ministrando louvor e adoração, It's natural that when I'm in the altar o worshiping, meu dom, juntamente com o meu ensaio, gera uma expectativa do resultado que será produzido na hora da adoração. my gift combined with my rehearsal creates an E assim nós expectation of podemos the result. entender isso e criar um padrão e aplicar em todas as demais áreas em que nós servimos na igreja. We create a standard for this in every other area that we serve Qual at é o church. lugar ou qual o momento de grande frustração? What is the great moment of frustration? Ou quando eu não consigo apresentar o resultado ou colher o resultado mediante o meu esforço? Either when I can't get that result based on my effort, Ou quando eu não sou reconhecido por aquilo que eu or when I'm fiz? not recognized by what I did. Então, se as pessoas que de uma forma ou de outra colheram desse resultado não me apreciaram ou não demonstraram uma apreciação, So if people that had the result didn't demonstrate appreciation towards me, logo eu abro uma porta para frustração. I open a door Porque immediately a to minha frustration. frustração sempre será do tamanho da minha expectativa Because my- não atendida. Frustration is always the size of my not attended Então é muito expectation. comum So it's very eu common terminar uma obra para Deus for me to finish something for e ficar God, frustrado porque não tive o reconhecimento que eu achei que eu deveria ter. and I get frustrated because I wasn't Alguém recognized comigo like aqui I nesta thought I manhã? was. Anyone with Eu me? estou construindo algo com vocês aqui Building hoje. something with you guys. Quando nós entendemos essa filiação que temos por receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, When we understand this affiliation that we have when we receive Ele Jesus veio as our para Lord os and seus, Savior, He came for e os His, seus não o receberam, and His didn't mas receive todos Him. quantos receberam, But those that received receberam Him o poder de serem chamados filhos de Deus. have the power of being called sons Então and nós daughters sabemos of God. que essa é a nossa maior dádiva. So we know that's our greatest gift. Essa é a primeira porta. That's the first door. Esse é o nosso primeiro título. That's our first É de title. sermos filhos do Senhor. To be children of God. Não deveríamos e não poderíamos achar que existe qualquer lucro em fazer algo para Deus se não ganharmos a salvação do We Senhor. shouldn't think that there's any gain in doing anything for God if we don't have Então, salvation. a paternidade de Deus, que é a única paternidade verdadeira, So God's fatherhood, that's the only true que preenche fatherhood, todas as minhas expectativas e that carências, fills all of my needs and ela expectations. precisa ser completa em mim no momento que eu entendo que sou um filho de Deus. It needs to be full in me when I understand that I am a child of Filho God. de Deus. Child of Quantos God. são filhos de Deus aqui nesta How many are manhã? children of God here this morning? Quantos são filhos de Deus aqui esta manhã? How many are children Amém. of God here this morning? Amém. Porém, agora como filhos, But now as children, nós temos uma caminhada pela we frente. have a journey ahead of us. Sermos filhos de Deus Being children of é o God nosso começo, is our beginning, mas não é o nosso final. but it's not our end. Sermos filhos de Deus Being children of é o God início da nossa caminhada, is the beginning of our mas journey, não é o limite daquilo que podemos but alcançar. it's not the limit of what we can E agora, reach. por conta de uma dinâmica natural em que nós vivemos todos os dias, And now because of a natural dynamic that we nós live every day, assumimos quase que inconsciente esse lugar de sermos servos do Senhor. we take up almost unconsciously this place of servants. E eu não estou aqui criticando o fato de sermos servos do Senhor. And I'm not criticizing the fact that we're servants E aí, of God. como servos, And as servants, nós recebemos tarefas. we receive duties. Vamos trabalhar aqui dentro desse contexto de uma igreja local. Let's work in the context of a local church. Existem mais ou menos 25, 26 frentes de trabalho que estão operando nesse exato momento para que nós possamos estar aqui cultuando a Deus. There are about 25 areas that are working right now for our service Nós to temos happen. mais ou menos 100 a 150 pessoas que trabalham nesse momento agora só para que nós possamos estar aqui sentados recebendo a palavra. We have about 150 people working right now for Cada us to uma be dessas here pessoas recebem during uma the service. tarefa. Each person has a duty. Cada uma dessas frentes de trabalho recebem uma tarefa a cumprir. Each area has a duty to Então fulfill. nós chegamos e falamos assim, olha, você vai ficar responsável pelo estacionamento, So we get here and we say, oh, you're você responsible vai for ficar na the parking. recepção, You're going to stay in você the vai hosting cuidar do team. som, You're going to help in você the vai sound. cuidar das luzes, You're going to be in the lights. você vai cuidar disso ou daquilo ou You'll take care daquilo, of você this vai and cuidar that.
das crianças e You'll be in etc, the kids, etc, etc. etc. Recebemos uma lista de coisas para fazer. We receive a list of things to do. Qual é, sem dúvida, o nosso maior desejo? And what is our greatest desire? Cumprir com a tarefa que nos foi confiada. Fulfill the duty that was Uma trusted vez in us. cumprida esta tarefa, Once that duty is nos fulfilled, sentimos realizados. we feel É como se full. Jesus olhasse para mim e para você, It's as if Jesus looked at e como na us, parábola dos talentos, and then like in the parable of the não importa talents, se recebi 2, 5 ou quantos talentos foram, doesn't matter if I got 2, 5, or importa how que eu many fui it were. fiel na gestão desses talentos. Matters that I was faithful in the E quando eu vou management of prestar these conta com o talents. Senhor, Ele olha para mim e fala assim: servo bom e fiel. And the Lord looks at me and says, "Good and faithful Então o servant." nosso título, So our o nosso title, anseio, our o nosso desire, desejo é our desire is ouvir de Jesus to listen from que Jesus somos servos bons e that fiéis. we are good and faithful Alguém servants. comigo nesta manhã? Everyone with me. Mais uma milha, vamos lá. Let's go. Nessa trajetória, In this whole journey, nós vamos aprendendo como funciona a dinâmica do reino. we learn how the dynamic of the kingdom works. Nessa trajetória, nós vamos aprendendo como funcionam os princípios do reino. In this journey, we learn how the principles of the Nessa kingdom work. trajetória nós vamos aprendendo como são os ensinamentos do Senhor, como são as suas ordenanças, como são os seus princípios e os seus valores. We learn about the teachings and the principles and values of the E Lord. vamos absorvendo isso. And we absorb all E ao of that. absorvermos a um ponto de nos tornarmos maduros espiritualmente, And as we absorb it to the point where we're mature lembrando que a spiritually, maturidade espiritual não está associada à nossa idade biológica. remind you that our spiritual maturity is not associated to our Lembrando que biological a age. maturidade espiritual está associada ao quanto o fruto do Espírito está maduro nas nossas vidas. Spiritual maturity is how much the fruit of the Spirit is Então você mature pode in our encontrar lives. jovens maduros na fé e adultos imaturos na fé. So you can find young adults that are mature in their faith and Porque o que adults that determina are isso não é a sua immature. idade biológica. It doesn't determine by O que your determina biological isso é o age. quanto você abriu o seu coração para receber a semente da palavra, What determines is how much you open your heart to receive the seed of the word. deixou com que a palavra produzisse, Allow the word to bear fruit, frutificasse, to then bear fruit. e agora esses frutos estão maduros. Now these fruits are Então, ripe. quando nós alcançamos algum grau de maturidade, So when we reach a level of maturity, nós já sabemos quais são os modos operantes dentro do reino de Deus. we know how the kingdom works. Nós já conhecemos seus princípios. We know the principles. Nós já conhecemos a forma como devemos nos mover. We know the way that we should move. Conhecemos ao ponto de atribuirmos a Deus We know them to the point where we attribute quando to precisamos God tomar uma decisão, when we can make a decision. pois se aquela decisão está pautada dentro dos princípios da palavra, If that decision is based on the principles of the então word, Deus não precisa falar comigo. then God doesn't need to speak Eu conheço to a me. palavra, I know the a word. palavra já falou The comigo, word already a spoke palavra é to me. palavra de Deus, The word is the word of então eu God. atribuo a Deus dessa maneira. So I attribute it to God in that way. Então eu não preciso falar assim: Deus, I don't need to say, fala God, comigo aqui agora, speak to me now. se eu preciso obedecer ou não. If I need to obey or not. Porque se a palavra diz que eu tenho que obedecer, If the word says I need to eu obey, posso claramente dizer: I can clearly Deus say, mandou que eu obedecesse. God told me to obey. Ah, Deus falou com você lá, meu God filho, spoke eis to que te you. digo, obedeça. My son, I tell you, obey me. Não, Deus não precisou falar comigo, No, he didn't have to. porque Ele já falou comigo pela sua He palavra. already spoke to me through E eu his já word. sei o que eu tenho que fazer. And I already know what I have to Então do. se a palavra de Deus diz que eu preciso ser generoso, If the word of God says I need to be generous, que eu preciso ser hospitaleiro, I need to host que eu people preciso well, amar, I need to que eu love, preciso perdoar, I need to forgive, que eu preciso falar bem, I need to speak que eu well preciso of ajudar. people, I need to Se a help palavra others. me orienta dessa maneira, If the word tells me logo that, essa é sem dúvida a palavra de Deus e o conselho que eu vou seguir. that is without a doubt the word of God that I'm going E to tá follow. lindo isso. And that's beautiful. Tá maravilhoso. That's wonderful. É maravilhoso quando nós aprendemos aquilo que Deus quer e se revela através da sua palavra. It's wonderful when we know what God wants and it's revealed É through His word. maravilhoso quando nós vivemos debaixo dessa obediência aos princípios. It's wonderful when we live under the obedience to the É principles. maravilhoso quando nós temos uma vida cristã madura, que não vamos ser confundidos por outras vozes, porque sabemos qual é a voz do Senhor. It's wonderful when we're mature that we won't be As confused by other ovelhas voices. verdadeiras de Jesus conhecem a sua voz, The true sheep of Jesus know His conhecem a voice, voz do seu pastor. know the voice of their shepherd. Então veja só, eu estou falando sobre essa estrutura, sobre essa base que deve ser a nossa estrutura e a nossa base
para uma vida na presença de So I'm Deus. talking about this base that should be our foundation for life in God's presence. Só que eu quero ver se você consegue ir junto comigo, But I want to see if you can come with me entrar mais 1000 côvados and go a little bit further nessas águas. in these waters. Porque entenda, See, nós podemos conhecer os modos operantes do reino we can know the way that the kingdom works e fazer conforme o Senhor nos mostrou através de exemplos na sua palavra. and do it according to what the Lord showed us through examples in His Word. Com isso, With that, nós iremos colher o fruto da obediência. we will have the fruit of Com obedience. isso, nós teremos os resultados desejados. We will have the desired results, E está tudo bem. and that's okay. Porém, However, eu quero dizer para você I want to tell you que existe nível superior that there is a superior level que Jesus convidou os discípulos a viver. that Jesus invited the disciples to Que live, Jesus convida a igreja a viver. that Jesus invites the E church to que live. embora nós não conseguimos entender muito bem, And that even though we can understand very well, porque nós não conseguimos sair desse lugar de segurança onde obedeci, colhi o fruto, estou feliz. because we weren't able to leave this place of safety, Porém, Jesus chega para os discípulos e fala assim: Jesus comes to the disciples and says, vocês foram aprovados como servos. you were approved as servants. Vocês fizeram tudo que eu falei. You did everything that I told you Tiraram to. nota máxima, não? You didn't get the highest You know what score. I'm talking about? Lembra, né? Remember, Lembra right? quando você estava na escola, né? Remember when you were in school? Passou arrastado. You almost didn't pass. Alguns passaram porque a professora de português era amiga da sua mãe. Some of them passed because the teacher was friends with your mom. Isso é da época dos nossos filhos, que hoje eles That's in our kids' às vezes time. tiram nota baixa numa matéria e no outro ano tá tudo certo. Today they get a bad grade, and the next year it's all good. Na minha época eu repeti a 6ª série 2 vezes. But in my time, I went back on the 6th grade Nossa, pastor, achei que twice. isso era mais inteligente. Pastor, I thought you were smarter. As 2 eu repeti por causa de português. And the twice I was held back because Aquela of época que a professora Portuguese. escrevia no quadro e você copiava no seu The caderno. teacher would write on the board, and I would copy on my notebook, Tem alguém right? comigo aqui hoje? Anyone Ok, following me? That's what you por would do? 2 segundos eu achei que eu estava sozinho 2 aqui. seconds, I thought I was alone. E aí a gente precisava ficar copiando no caderno o que a professora escrevia no quadro. Take notes what the teacher was putting Então on era the board. normal cada trimestre você ter um caderno novo. So every trimester you had like a new notebook, Alguém right? comigo? So you would fill Eu it up. passava o ano inteiro, tinha 2 páginas I would spend the escritas. whole year, I had 2 pages written on. Assim, o problema de TDAH era tão violento, My ADHD issue was só que so naquela época big. não era But in TDAH. that time, it wasn't ADHD. Naquela época era preguiça, It was menina. laziness. Naquela época era, menina, você tem que tomar vergonha na Back in the cara. days, you have to do it. Ô, vontade de voltar naquela época, ela disse, não, é porque eu tenho I TDAH. wanted to go back and say, oh no, because I have ADHD. Ah, então, peraí, vamos ver se a gente consegue ajuda, vamos Let's conversar see if com um we can profissional. take care of you, talk to a Naquela época era professional. assim, pegava o chinelo, Back in the day, it was you get vou te the mostrar o profissional. sandal. Let me show you the professional that is going to take care of Tudo you. bem, It's okay. let's go back. A gente passava de série assim, arrastado. We would graduate like A nota almost mínima not. era 6, The minimum grade was a gente 60. tirava 6,1. You would take 61. Mas o que a gente queria era, What we wanted was, final do ano, end of the year, passei de série. I passed. Então, em muitos momentos, So in many nós moments, não conseguimos obedecer tudo. we can't obey Nós everything. não conseguimos fazer tudo como o Senhor nos We manda. can't do everything like the Lord Mas tells us fazemos o to. suficiente para passar de série. But we do enough to pass the E aí grade. estamos tranquilos. And then we're good. Porque não vamos repetir mais uma Because vez. we're not going to go through it Glória a all Deus over pelo again. supletivo, porque daí eu consegui ganhar um ano. Thank God E aí, for the glória a GED. Deus, porque eu entrei quando eu cheguei nos Estados Unidos, por Because causa when I do went meu in there- aniversário, eu entrei mais cedo na escola, consegui graduar na idade certa. When I got back to the U.S. because of my age, I was able to graduate in the Deus right foi muito age. bom comigo e God continua was sendo good até with me. hoje. And He is still good. O que eu quero apresentar para você But what I want to present to é you exatamente esse episódio, is exactly this onde Jesus episode. chega para os discípulos e fala assim: When Jesus says to the disciples, eu não quero mais chamar vocês de servos, I don't want to call you servants anymore. eu quero chamar vocês de amigos. I want to call you friends. Porque o servo não sabe o que o Senhor The faz. servant doesn't know what their master O servo does. só obedece, A servant just ele obeys. não sabe. They don't know. O servo
ele não compartilha com o Senhor. A servant doesn't share with their O servo só master. pega a sua missão, They only get their mission, cumpre, fulfill it, e se ele for fiel, ele vai com certeza receber a sua and if recompensa. they're faithful, they'll receive the reward Mas eu for não that. quero só que vocês sejam But I don't want you servos. just to be servants. Eu quero a partir de agora que vocês sejam meus amigos. From now on, I want you to be my friends. Eu não quero mais chamar vocês de servos. I don't want to call you Eu servants. quero chamar vocês de amigos. I want to call you friends. Porque eu quero compartilhar com vocês Because I want to share with you aquilo que o meu pai tem compartilhado. what my Father has shared with me. Ele tem compartilhado segredos comigo. He's shared his secrets Eu with me. quero compartilhar segredos com And I want to share vocês. secrets with you. Agora, vamos traduzir isso para os nossos dias para ver assim o que nós precisamos realmente compreender para abraçar essa revelação. Let's bring that to our day so we know what we need to understand to embrace that Normalmente revelation. nós criamos uma amizade com pessoas que estão indo na mesma direção que a gente está indo. Usually we make friends with people that are going in the same A gente direction faz as us. amizade, por exemplo, na infância com pessoas que foram da mesma rua, We make childhood friends and the people that were in the same street as jogou us. bola as no us. mesmo campo, Played soccer with us. foi para a mesma escola, Went to the same school as us. roubou manga no mesmo vizinho. They stole mangoes from the same neighbor. Nós fazemos amizade com as pessoas We make friends with people que de alguma forma estão conectadas à nossa expectativa e ao nosso estilo de vida. that in some way are connected to our expectation and our Às lifestyle. vezes, Sometimes, e é muito comum, it's very common, e digo também natural, and I say also que natural, você vai tentar ou criar um relacionamento com alguém they're going to create a relationship e with você vai someone, medir aquilo que você chamaria de lucros e prejuízos. and you're going to measure gain and loss. O que eu vou ganhar em ser amigo dessa pessoa? What am I going to gain being Aí this você person's começa a friend? fazer uma breve, uma rápida avaliação. And you quickly evaluate that. Poxa vida, eu não vou ganhar nada, eu só vou perder. I'm not going to gain anything. I'm Então eu willing vou to lose. colocar um limite nesse So I'm going relacionamento. to set boundaries Eu in não this quero deixar com relationship. que essa pessoa se achegue, I don't want this person to come too porque ela vai close. subtrair. Because they're going to Ela não vai adicionar nada. They're not going to add anything. Então nós sempre também olhamos essa amizade So we also look at this dentro friendship de um contexto de ganhos. in the context of gain. O que eu vou ganhar? What am I going to gain? Não vou ganhar nada. Not going to gain anything. Então a gente pode se tornar só So conhecido, we can become acquaintances. mas amigos não. But not friends. Agora, se isso é verdade, nós sabemos que sim. But if that's true and we know that it is, Imagina Jesus, imagine Jesus que não precisa do meu carro, doesn't need my car. que não está impressionado com o seu barco, He's not impressed with your boat. que não precisa dar uma volta na sua moto, He doesn't need to go around for a ride on your bike. que não precisa ir na sua casa, He doesn't need to go to your house. que não precisa desfrutar do fruto do seu trabalho. He doesn't need to enjoy of the fruit of your labor. Chega para mim e para você, He comes to us fala assim: eu quero que você seja meu and amigo. says, I want you to be my friend. Faz sentido isso para alguém? Does that make sense to anyone? Faz sentido Jesus dizer para mim e para você que Ele quer ser nosso amigo? Does it make sense that Jesus tells us that he wants us to be his friends? O que a gente tem para oferecer para What Ele? do we have to offer to him? Pastor, você não sabe. Pastor, you don't know. Tenho 10 cabeças de gado no Brasil. I have 10 cows in Brazil. Talvez Jesus vai se interessar porque hoje eu posso dizer que eu sou um pecuarista. Maybe Jesus likes that because I am Faço a farm parte do man. agro do Brasil. I'm part of the farms in Brazil. Jesus não está preocupado com as suas vacas. He's not worried about your cows. Jesus não está interessado na sua fazenda. He's not interested in your farm. E mesmo assim, And even though Ele diz assim: he says, eu quero que você seja meu amigo. I want you to be my friend. E você sabe o que realmente ele atrela a esse texto para que a gente possa tentar absorver isso com um pouco mais de facilidade, porque não existe nenhum nexo You know no que ele está falando? What he ties to this text for us to try and absorb it a little bit more easily. Ele fala assim: e tem uma coisa, He viu? says, and there's one thing. Não foi você que me escolheu, não. You weren't the one that chose Foi me. eu que te escolhi. I chose you. Sabe o que ele quer dizer com isso? You know what he wants to say with Eu não that? quero que você seja meu amigo, I don't want you to be my friend. porque você é ou deixa de ser. Because you are or Eu aren't. quero que você seja meu amigo I want you to be my por friend. quem eu sou. Because Eu who I quero am. que você se relacione comigo. I want you to have a relationship with me. Quero que você seja meu amigo. I want you to be my friend. E Ele colocou em nós, And he placed in us, nessa relação de amigo, in this relationship a of friendship, capacidade de gerar fruto
segundo o DNA dele. The ability of bearing fruit according to his Porque DNA. tudo aquilo que nós fazemos Because everything that we do sem o DNA de Deus, without the Lord's nós DNA, fazemos e isso se acaba. we do it and it's passing. Tudo aquilo que Deus faz, But everything that God o does, DNA dele é sua his eternidade. DNA is the Ele eternity. faz e aquilo He permanece. does it and that Então ele diz remains. assim, e eu designei vocês. Because I chose O que ele you. quer dizer What he wants é o to seguinte, say eu coloquei em is I vocês, placed in you, nessa amizade, in this a friendship, capacidade de gerar fruto. the ability of bearing E o fruit. vosso fruto And permanece. your fruit O remains. fruto que nós geramos no nosso relacionamento com Jesus, Fruits that we bear in our relationship with Jesus, ele nunca vai terminar. they're never ending. E eu vou dar a vocês And I'm going to give you aquilo que eu tenho. what I have. Porque você sabe, né? Because you know, Você não precisa comprar um barco. you don't need to buy a boat. Você precisa ter um amigo que tem um barco. You need to have a friend that has a boat. Você não precisa comprar uma casa na Flórida. You need to buy a house in Florida. Você tem que ter um amigo que tem casa na You need Flórida. to have a friend that has a house in Florida. Come on. Pastor, me apresenta essas pessoas aí. Pastor, introduce Estão me por to aí these no meio de people. vocês. They're over there, in the middle of you guys. Você precisa ter um amigo. You need to have a friend. E sabe o que Jesus nos dá o direito de desfrutar? You know what Jesus gives us the right to enjoy? Embora seria suficiente desfrutarmos somente dele, da pessoa dele, Even though it would be enough to enjoy just mas ele him. fala assim, essa nossa relação de amigo But he says our friendship não apenas vai te levar a produzir frutos eternos, won't only give you to bear mas também vai eternal te dar fruits, acesso a pedir ao Pai o que vocês quiserem em nome da nossa amizade. but also gives you the right to ask the Father whatever you want in E the ele name vai of our conceder a friendship. vocês. And he'll give it to you. Ele falou assim, a fim de vocês pedirem ao Pai tudo que vocês quiserem em meu He nome, says you can ask the Father anything you want in my Ele name, vai vos conceder. and he'll give it to you. Então nós queremos fechar dizendo algo para vocês. And I want to finish up saying something to you. Existem pelo menos dois caminhos desse relacionamento com o Senhor. There are at least two ways in this relationship with Nós the Lord. podemos acumular filhos, servos e parar aqui. We can be children, servants, and Ou stop nós there. podemos ser filhos, Or we can be sermos children, aprovados como servos be approved as e nos servants, tornarmos amigos. and become friends. O servo bom e fiel é aquele que cumpre bem a sua tarefa. A good and faithful servant is the one that fulfills their duties. O amigo de Jesus But a friend of Jesus é aquele que disse sim ao seu is convite. the one who said yes to his invitation. Agora entenda, porque aqui é que está a grande chave para nós abraçarmos essa revelação. This is the greatest key for us to embrace this revelation. Para que nós possamos abraçar essa revelação de nos tornarmos amigos do Senhor, For us to embrace the revelation of becoming friends of God, nós temos que dizer sim. we have to say yes. Diga comigo sim. Say with me, yes. Você viu como é fácil dizer sim? See how it's easy to say yes? Você viu como é bom ouvir um sim? See how it's good to hear yes? Você já viu como que é difícil ouvir um não? Do you know how hard it is to hear E no? como é bom ouvir um sim? And how it's good to hear yes? Porém o nosso sim, para nos tornarmos amigos de Deus, Our yes to become friends vai of God automaticamente nos aproximar dele, will automatically bring us nos closer to aproximar Him, do coração dele. closer to His heart. E quanto mais perto nós estivermos do coração dele, And the closer we are to His heart, mais nós absorvemos no nosso coração aquilo que está no coração the dele. more we absorb in our heart what's in His E quando heart. nós vamos absorvendo o que está no coração de Jesus, And when we absorb what's in Jesus' isso se heart, traduz como that responsabilidades translates into que na maioria responsibility. das vezes nós não queremos ter. That a majority of times we don't want to Porque have. ter a responsabilidade Because having de responsibility saber o que Jesus faria se estivesse no meu lugar of knowing what Jesus would do if He was in e my eu não place, fazer, and I don't do porque it, quero cumprir a minha própria vontade, because I want to fulfill my own isso will, dói. that hurts. Nós não queremos ser amigos de Jesus. We don't want to be friends of Nós Jesus. queremos ser amigos de Jesus segundo o nosso bel prazer. We want to be friends of Jesus according to our own will. Eu quero ser amigo de Jesus só para o churrasco no final de I want semana. to be a friend of Jesus for the barbecue on Eu the quero ser amigo weekend. de Jesus quando o carro quebra, que eu tenho que sair no frio para ir lá ajudar ele But I a don't want trocar to o be his pneu. friend when the car breaks down and I have to leave in the Entendeu cold to essa help amizade? him. Understand that Eu quero ser friendship? amigo de Jesus quando ele lembrar da festa que ele vai fazer na casa dele. I want to be Jesus' friend when He's going to do a
party. Mas eu não quero ser amigo de Jesus But I don't want to be his friend. quando Ele me der uma missão difícil que outros negaram, When he gives me a difficult mission that e que eu others preciso didn't want encarar to do, esta missão and I have to face that e mission encontrar o prazer na obediência, and find pleasure in porque a obedience. missão por si mesmo ela é dolorosa. Because the mission for itself Mas is o fato de eu estar painful. obedecendo o meu amigo, But the fact that I'm obeying my eu friend, consigo passar pelo sofrimento, I can go through consigo the suffering, passar pela I dificuldade can go through the e hardship, continuar com um sorriso no rosto. and I'll stay with Porque o my meu smile sorriso on não my depende face. da dor da minha missão. My smile is not O the meu pain sorriso of my depende mission, da obediência ao meu amigo. but it depends on the obedience to my friend. Quero ser amigo de Jesus. Want to be a friend of Jesus? E eu vou dizer para você, I'm going to tell you, ser filho de Jesus, ser filho de Deus, being a child of God não custa nada pra gente. doesn't cost anything for Ele us. já pagou o preço, He's paid full ele já price. pagou a conta He's paid the e bill. você não precisa nem deixar o You don't tips. even need to leave tips. Ele já pagou tudo. He's paid everything. Ser filho Being a child não te custa nada, doesn't cost you anything. mas ser amigo te custa But tudo. being a friend costs you everything. É bem por isso And that's why que nós vivemos uma vida cristã tão rasa. we live such a shallow Christian life. Bem por isso que a nossa vida cristã é tão cheia de nós mesmos, That's why our life is so full of tão ourselves. cheia dos nossos desejos, So full of our tão cheia desires. das nossas So expectativas. full of our own Porque quanto mais expectations. distante eu estou do coração de The more Jesus, distant that I am from Jesus' heart, mais baixo eu estou ouvindo a sua voz. the lower his voice Então eu sounds quero in my ficar ear. ainda mais distante. So I want to get even further. Porque se eu não souber o que ele está Because falando, if I don't know what he's a minha saying, consciência não me acusa quando eu desobedecer o que ele me manda. my conscience is clean when I disobey what Mas he quanto tells mais me eu to me do. aproximo dele, But the closer a I voz am dele to vai ficando him, cada vez mais clara, his voice is vai ficando clearer. cada vez mais His nítida. voice is more E a voz dele alive. vai me confrontar, And his voice will porque a confront voz me. dele vai me levar a fazer coisas que eu não quero fazer. His voice will take me to do A things voz that I dele don't vai want me to levar do. a fazer coisas que eu não gostaria de Will take me fazer. to do things that I wouldn't like Mas to porque do. ele falou But because he said e eu it, decidi dizer sim para I ser amigo dele, decided to say yes to being his friend, então eu vou cumprir com aquilo que ele me mandou. I'm gonna fulfill what he's telling me to do. Sabe o que acontece com todos os amigos de Deus? You know what happens with all of God's friends? São solitários, They're kind of são alone. perseguidos, They're persecuted. são mal compreendidos. They're not understood. Todos os amigos de Deus arrumam problema. All of God's friends get into problems. Você não vai ver nenhum amigo de Deus certo da cabeça. You're not going to see any of them that are okay, Parece great que in their todo amigo head. de Deus é meio desequilibrado Kind mesmo. of like all of them are kind of crazy. Pastor, então não posso ser amigo de Deus, porque Pastor, sou uma I pessoa cannot extremamente equilibrada, be a friend of planejada. Eu God. já sei aonde eu vou comer, o restaurante que eu vou comer daqui 53 semanas. I know where I'm going to eat in 53 weeks. I'm very Eu organized. já sei o livro que eu estarei lendo I daqui know 22 meses. The book that I'm going to be reading in Porque 22 eu já months. coordenei todo o meu Because schedule. I've calculated my Estou schedule. falando que você não deve ser organizado. I'm not saying you can't be Eu organized. só estou falando que a sua organização é o seu Deus. But I'm saying that your organization is your God. E a Bíblia diz que nós não adoraremos a outro Deus The Bible senão o says that we Senhor. won't worship any other God except the Lord. Não, mas Deus é um Deus No, organizado. but God is an organized Deus God. é um Deus organizado na ótica dele, He's não an na sua. Organized God in His Porque view, na not in ótica de yours. Deus a nossa organização é uma Because bagunça. in God's view, our organization is a mess. Mas na ótica dele, aquilo que nós podemos chamar de desorganizado But in his view, what we could está call muito mais disorganized organizado do que is você so pode much more imaginar. organized than we can imagine. Ser amigo de Deus, Being a friend of God, você tem que, no mínimo, you need to at least concordar com a forma como ele pensa. agree with the way that He thinks. Arruma um amigo que só fala mal do seu time de futebol. Get a friend that only talks bad about your football Você pode team. até ser amigo dele, Maybe you'll be its friend. desde que os dois times não joguem. As long as both teams don't E o play seu against time each não other. perca. And your team doesn't lose. Porque no dia que perde, Because the day that they lose, que ele manda aqueles memes pra você, sends all those memes to you. parece que você fala assim: Jesus, fecha o olho, é rapidinho, deixa eu Seems like matar you're ele, e aí só abre o olho. You just close your eyes, I'm going to kill him, then you open your eyes again. A gente fica irado, We're porque angry, a gente right? vai ser amigo de quem nós We're going to concordamos. be friends with who is there Quer with us. concordar com Deus? You want to agree with A God? Bíblia diz assim, ó: The Bible says, sem fé without faith, é impossível it's impossible agradar a Deus, to please God. porque é necessário Because que aqueles que o buscam it is needed for those that seek creiam Him que ele existe to believe that He e que é exists galardoador
do seu povo. and that He is rewarding of His Então, people. sem fé é impossível agradar a Deus. So without faith, it's impossible to Essa please the palavra Lord. agradar aí, o original dela é caminhar de acordo. The word pleasing here is to O que walk Deus está with. falando é assim: So what se God is você não saying is, crer, if you don't believe, você não vai conseguir concordar com Ele. you won't be able to agree with me. Então, se fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das que se So esperam, if faith is the firm foundation of the things that you don't see but you logo wait a for, fé não vai caminhar na minha programação. faith doesn't work in my Porque a minha schedule. programação eu consigo ver e eu consigo gerar uma expectativa. My schedule, I can see and create an expectation. Então, no mínimo, para ser amigo de Deus, So at the least, to be a friend eu of tenho God, que estar organizado, I need to be organized, mas flexível a sair da minha organização para entrar no schedule dele na hora que ele quiser. flexible to leave my organization and enter His schedule. Alguém entende isso? Does anyone Faz understand sentido that? para alguém isso? Does that make sense to anyone? O que não faz sentido é a gente ter que perder tudo para poder ganhar amizade com Jesus. What doesn't make sense is for us to Não vou dizer lose que, everything não and vou gain dizer que His Jesus é aquele friendship. seu amigo narcisista, não. I'm not going to say that Jesus is your Mas eu narcissist vou dizer friend, que Jesus tem um zelo por você, but He has zeal for ao you. ponto dele falar claramente assim: se você for amigo do mundo, você vai ser meu inimigo. To the point that He says, if you're a friend of the world, you're my Ou enemy. seja, se você for amigo dos seus próprios desejos carnais, da sua you're- própria vontade, das coisas que você gosta, das baladas, das bebedeiras e de tudo isso, If you're a friend of your own desires and your own eu posso fleshly continuar pleasure, sendo seu Deus, mas você vai ser meu inimigo. I'll still be your God, but you're my Agora, se enemy. você decidir But if you perder decide a sua vida to surrender your por amor life de mim, for my love você of vai me, encontrar um amigo do outro lado. you'll find a friend on the other side. Que a sua solidão não vai ser um abandono, That your being alone is not going to be mas a abandonment, sua solidão vai ser um tempo de intimidade com but Ele. your solitude is intimacy with the Lord. Existe uma grande diferença entre solidão e solitude. There's a big difference in between loneliness and Às vezes você solitude. está sozinho Sometimes you're alone e você acha que você está solitário, você está abandonado, ninguém te liga, ninguém quer ficar com você. You think that you're lonely and abandoned, no one likes you, no one wants to be with you. Todas as vezes que você se sentir sozinho, But every time you feel alone, olhe para o lado. look right next to you. Jesus está perto de você. Jesus is near. Ele está te concedendo um momento para ter intimidade com He's você. giving you a moment to have intimacy. E às vezes nós não queremos, And sometimes we don't want it. porque o que nós queremos é estar no meio da multidão, Because what we want is to be in the middle of the no meio da multitude, agitação. in the middle of Nós agitation. queremos ser a atração da roda de amigos. We want to have the attraction of the circle of E friends. Jesus quer ter um tempo a sós com você. But Jesus wants to be alone with you Jesus sometimes. quer conversar com você a He wants sós. to talk to you. Qual foi a última vez que você parou um pouco para ouvir Jesus falar? When was the last time you stopped to listen to Jesus speak Na sua oração. in your prayer? Pratica isso. Practice this. Ora, Pray, busca ao Senhor. seek the Lord. Estamos falando sobre Mateus capítulo 6, versículo 9, a oração do Pai Nosso. We're talking about Matthew 6. Que mais do que uma repetição, é uma estrutura de oração para que nós possamos aprender a falar com Deus. Not just a repetition, but a structure of prayer for us to speak to the Lord. Depois que você fala tudo que você tem que falar, After you say everything you need to say, sabe como nós agimos? you know what we do? Em nome de Jesus, amém. In the name of Jesus, amen. Pronto. Bye. Aí Jesus fala assim: ó, Jesus says, hello, você não esperou falar não? didn't you wait for me to talk? Isso aqui é uma oração ou um This is a monólogo? prayer or a monologue? Calma, irmão. Calm down. Parece que a gente chega para Jesus com a lista, né? Seems like we got to Jesus with the list. Jesus, quero falar aqui, ó. Jesus, não esquece da minha avó que está Don't no forget my Brasil. grandma that's in Brazil. Jesus, meu primo que está Don't precisando forget my casar. cousin that needs to get Jesus, married. minha prima. My Aí a gente cousin. liga: ó, vó, tô orando por você, hein? Oh, grandma, Primo, I'm tô praying orando for por você. A you. gente está apresentando a Jesus uma lista de We're necessidades. presenting to Jesus a list of needs. Quando a gente termina de apresentar a lista, When we finish up that list, Jesus fala assim: você pode esperar um minutinho que eu queria conversar com você um pouco? can you wait a second? I want to Não, talk Jesus, to estou you. busy, ó. Ixi, No, I'm busy, Jesus. amanhã. Tomorrow. Jesus quer falar com você, querido. Jesus wants to speak to De you. vez em quando eu me vejo e me envergonho e confesso aqui o meu pecado para vocês. Sometimes I see myself and I confess De my vez em sin. quando, pastor, eu chego na igreja Sometimes I get to church e aí eu dobro ali o joelho. and I bow my knees. Às vezes, quando eu estou ali orando, When I'm there eu praying, recebo um zip file. I receive a zip Eu file. recebo assim um tanto de coisa I receive so many things em uma fração de segundos. in a second. E eu falei: meu Deus, Deus está falando tanta coisa And I agora, say, como é que eu vou "Oh, goodness." processar tudo isso? He's saying so many things. How am I going to process all of E nem this? sempre, And not always, mas às vezes, but o que ele quer sometimes. dizer com aquilo What he wants to say é with that assim, ó. is, Sabe que eu estou falando tudo de uma vez? you know why I'm saying it all at once? Porque eu não tive nenhuma oportunidade para falar com você
I had no opportunity to talk Você não me to deu you. nenhuma oportunidade. You didn't give me any É cheio de opportunities. compromisso, You're cheio so de correria, busy. cheio de apontamentos, You're so cheio disso, appointments, cheio filled with daquilo. this, filled with that. Que eu queria sim parar e conversar com você um pouco. I just wanted to stop and talk Mas to você you não me for deu a little. oportunidade para isso. But you didn't give me the time. Então o que eu fiz? So what I do? Eu vi uma brechinha que você me deu. I saw one little Falei assim, opening. agora, vamos. I said, Toma it's tudo. now. Let's go. Vamos ficar em pé. Let's stand.